Para todos vocês que estão aqui no canal Juninho Espírito Santo, aqui é o Evangelista Juninho Espírito Santo, aqui de Telêmaco Borba, Paraná, que Deus abençoe tua vida, você que tem nos acompanhado, eu que sou dirigente da Assembleia, pastor dirigente da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, aqui em Telêmaco Borba, no qual tem o nosso presidente do campo, pastor Samuel Azevedo dos Santos. E é uma alegria que você pode estar conosco. Gravamos o Juvenis já postamos, e gravamos também nessa madrugada, umas 3 da manhã, a lição de jovens, pessoal do céu, lição de jovens. Algumas vezes eu estava ali passando a lição, e foi desse jeito, mas graças a Deus foi gravado, então me desculpa aí vocês que assistiram e te deu algum sono de repente, devia abrir a boca de sono. Mas estamos aqui nessa tarde tão maravilhosa, e vamos falar na lição número 6 de adolescentes aqui, os pré-reformadores. Claro que eu não poderia deixar de ler um texto aqui em Timóteo, que ele vai dizer para nós assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Claro que eu não poderia deixar de ler esse texto, sendo que nós vemos dentro da história aqui dos pré-reformadores todo um acontecimento, toda uma perseguição e uma luta para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e um amor pela obra do Senhor também. Claro que eu teria que colocar a palavra de Paulo a Timóteo, que seria na mesma situação em que nós vamos citar alguns nomes que estão aqui dentro desta lição, e eu gostaria de compartilhar com você da leitura que está aqui no meu computador dessa lição, e também de uma outra leitura também de um livro aqui, que depois nós estaremos lendo, que é algo muito interessante, que você vai ler assim, você vai me ouvir lendo, e você vai achar tão tremendo a história aqui. O destaque diz assim: mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo, vestido de roupas brancas, pois merece essa honra. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 4, para uma das 7 igrejas da Ásia, citado aqui, João escrevendo no livro das Revelações, no livro de Apocalipse, da igreja de Sardes. É claro que isso que nos move, a fé que nos move, em que chegaremos lá. E se nós continuarmos buscando a presença de Deus e não nos desviarmos, não apostatarmos a nossa fé e continuarmos, nós alcançaremos também o mesmo prêmio que Paulo fala ali a Timóteo, como o prêmio é aquilo que esperamos também, que João citou aqui em Apocalipse capítulo 3 e no versículo de número 4. Continuando aqui, na lição, ele começa dizendo assim: uma coisa é começar bem, mas outra coisa muito diferente é terminar bem. Eu sempre comento assim que o avião, quando ele sobe, é interessante, ele vai descer também e tal, mas o difícil é manter o voo. E muitos começam bem e não terminam bem. Muitos começam bem e terminam mal. Isso nós vemos, é claro, na história também de Saul, quando você vê que ele vai no reinado dele, começa bem e termina mal. E aqui diz que o processo envolve levantar toda vez que a pessoa cai. O quanto mais rapidamente a pessoa se levanta para começar de novo, tanto mais cedo chega na linha final e experimenta a vitória. Está aqui escrito sobre Nick Cruz que tem livro de Nick Cruz também. Não deixe que seus antigos erros cometidos durante sua trajetória de vida cristã desanimem sua caminhada. Siga o conselho bíblico paulino. O que diz aqui no conselho, né? Na lição, lendo a lição que está aqui? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses. Então,
Quando nós lemos isso, nós vemos o alvo, a busca e aquilo que precisa não desistir. Na lição, nós começamos lendo ali que mesmo nos momentos mais escuros da história do cristianismo, nos momentos mais difíceis, houve servos de Deus fiéis. E isso vale para nós, no tempo que nós vivemos hoje, que mesmo em meio a problemas, meio a dificuldades, sempre Deus vai levantar pessoas para encarar a situação, pessoas para lutarem pelo Evangelho, pessoas para fazer a obra do Senhor. Não precisa ser político para isso. Alguns usam disso para dizer que é o ser político para defender tal coisa. Tá, se tem essa ideia também, é até que interessante, mas não é isso. E não é só isso também. Colocar isso e pronto, não. É defesa do Evangelho mesmo. Não de conversa, de papo, de história, mas realmente defender o Evangelho. E aqui diz que seguidores verdadeiros do Evangelho de Cristo, prontos até mesmo a sofrer pela verdade. Se necessário fosse, eles são exemplos para nós hoje. Assim como havia santos até mesmo na casa de César, na época da perseguição aos cristãos durante o Império Romano. Filipenses capítulo 4, versículo 22. E o César, na época em que Paulo disse isso, era ninguém menos que o terrível Nero. E aqui diz que havia valorosos servos de Deus no período da Era das Trevas. Então era uma era difícil, era um período complicado, um período de decadência moral do cristianismo, e ali eles viviam nesse período. E por isso que nós vamos citar pelo menos 3 ou 4 nomes dentro dessa lição que viveram nesse período e que lutavam pelo Evangelho, lutavam pela palavra de Deus, amavam a Bíblia Sagrada, adoravam ao Senhor, buscavam a Deus e viveram nesse período. E aqui nós vemos dizendo assim, muitos deles lutavam pela reforma da igreja. Estes são chamados pré-reformadores. E é o que nós vamos citar agora, é o que nós vamos verificar. Albigenses ou cátaros. Diz aqui que eles surgiram na França em 1170, e apesar de serem exagerados em alguns pontos, eles, de forma geral, defendiam o verdadeiro evangelho. Distribuíam exemplares do Novo Testamento ao povo para ir a Roma, para a ira de Roma, e condenavam o purgatório e a adoração de imagens e santos. O que seria esse purgatório? É um período em que as pessoas ficam esperando para se purificar após a morte, não estão tão purificados, e eles aguardam e esperam para serem purificados ali, para poderem sair daquele lugar. Resumidamente é isso. E a adoração a imagens também eles combatiam. Desprezavam a tradição da Igreja Católica Romana e a ideia de ministros religiosos serem considerados sacerdotes aqui na Terra. Eles eram contra também. Eles eram contra essa ideia e por isso o Papa Inocêncio III, que não tinha nada de inocente, ele instituiu a terrível Inquisição, onde muitos foram perseguidos, foram torturados, foram mortos, e quando eles se posicionavam contra esse pensamento dessa Igreja Católica, dessa época aqui. Aí nós entramos com mais um grupo aqui, chamado Osvaldenses. Não é Osvaldo, é Osvaldenses, que vem do nome Pedro Valdo. Esse homem, ele era um homem que foi usado por Deus, até você pode encontrar a história dele nesse livro aqui, é bem interessante também, Deus e o seu povo, é um livro muito legal, e aqui nós podemos também ver Pedro Valdo. E Pedro Valdo, quem que ele era? Ele era um homem riquíssimo. Pedro Valdo, ele resolveu pregar o evangelho
e pegar toda a riqueza dele e distribuir às pessoas. E todas as pessoas andavam também descalços. Eles eram bem diferentes e eram conhecidos, esse povo que evangelizava, sobre o nome deles. Eles eram de Lyon, na França, e eles eram chamados os pobres de Lyon, porque eles não tinham uma cultura, uma boa fala, mas estavam pregando o evangelho e eram criticados. E Pedro Valdo era criticado junto com esse povo que fazia a obra do Senhor. Daí nós lemos aqui que o movimento recebe o nome de valdense porque foi iniciado por um rico, que é o Pedro Valdo, que após converter-se verdadeiramente a Cristo, resolveu dar todos os seus bens aos pobres e reuniu todos os fiéis dispostos a combater juntamente com ele todos os desvios da igreja romana, da igreja católica romana. E aqui diz que eles falavam o desejo por evangelismo puro, por não submeterem às heresias romanistas e afirmarem a autoridade da Bíblia. E detalhe, nessa história da autoridade da Bíblia, muitos se apegavam a ouvir Pedro Valdo ensinando, pelo fato que Pedro Valdo ele ensinava na linguagem, no vernáculo, a linguagem local. Ele ensinava as pessoas não no latim, como eram lidos os sacerdotes, tido como sacerdotes, os papas, liam em latim. Não, ele apresentava a Bíblia, ele mostrava a Bíblia, detalhe, ele lia a Bíblia na linguagem das pessoas ali, no vernáculo local também, e as pessoas aprendiam e tinham desejo de servir ao Senhor. E esse desejo fazia com que abriam os olhos nas heresias, aquilo que estava errado, e por isso foi juntando esse grupo, e esse grupo deu uma dor de cabeça tremenda para a igreja ali romana da época. E essa dor de cabeça ela foi tão terrível que haviam perseguições atrás ou em cima desses valdenses. E aqui ele diz assim que a convicção de Pedro Valdo a seu respeito genuíno pela palavra de Deus, como também a coragem dos milhares de seus seguidores, causaram a primeira fenda na base da extravagante igreja da Idade Média. Ou seja, às vezes nós sabemos a história aí, dia 31 mesmo foi comemorado, do protestantismo, movimento protestante, e nós sabemos a história, Martinho Lutero, linda história, e o João Calvino e outros aí. Mas quando nós vemos essa história, não sabemos e não entendemos às vezes o que vem antes aí, pessoal morrendo por amor, pessoal preparando, e aqui nós vemos sobre os valdenses a primeira fenda, as bases da igreja ali tremeram. Segundo personagem aqui, vamos lá, João Wycliffe, vamos ler Wycliffe, mas João Wycliffe, 1329-1384, foi um estudioso inglês. Ele se formou na muito conceituada Universidade de Oxford. Ao ter acesso à Bíblia e estudá-la, formou-se em teologia, descobriu todos os erros do catolicismo romano e começou a pregar contra os desvios da igreja oficial. E aqui, sua maior obra foi a primeira tradução da Bíblia para o seu país, o inglês. E Wycliffe foi duramente perseguido, mas conseguiu escapar das mãos assassinas dos torturadores da igreja oficial. Acabou morrendo com 60 anos de idade, por causas naturais. Porém, 44 anos após a sua morte, o Papa Martinho V, num ato de total desrespeito, ele pegou e o que ele fez? Ele desenterrou os restos mortais dele, do Wycliffe, e queimou os restos mortais para querer fazer com que ele sumisse de vez mesmo, o nome dele e o respeito querer pegar o respeito dos outros. O que nós fazemos com quem faz isso? Queimou, jogou nos rios. Mas nós vemos que através disso daí também, da vida do Wycliffe, tudo, assim como as cinzas deles foram para os rios, a palavra do Senhor também foi divulgada, foi falada, e não adiantou ele fazer o que fez. E aqui nós vemos mais uma coisa, deixa eu ver aqui o que eu encontro nesse livro aqui tão interessante, falando de Wycliffe, que
foi num período que houve a grande cisma, de 1378 a 1417. Não foi um papa só, nem dois, mas 3 papas começaram a colocar o poder sobre eles mesmos, dizendo que eles eram papa. Então teve uma cisma, uma divisão que causou ali na igreja, que essa divisão ela trouxe um problemão naquela época para a igreja romana. E aqui o finalzinho vai dizer sobre o Wycliffe, diz assim, ó, Deus usou o Wycliffe, né? O grande faria 200 anos depois de Martinho Lutero, isto é, fornecer proteção política contra a burocracia poderosa e inflexível da Igreja Católica Romana. Então isso depois de 200 anos ele conseguiu alguma coisa, mas então eles morreram por amor ao Senhor. Ele morreu causas naturais, mas outros morreram em perseguições, sofreram perseguições, e foi um grande sofrimento. Agora aqui nós vemos os Lollardos e João Hus, ou João Hus. Os seguidores da Wycliffe eram chamados de Lollardos. Eles continuaram pregando a palavra de Deus, mas foram todos mortos pela perseguição de Roma nas décadas seguintes. O mais famoso foi João Hus, de uma nação chamada Boêmia, que profetizou momentos antes de ser queimados da sua fé, que 100 anos depois da sua morte a reforma protestante ocorreria. E ele escreveu o quê? Que é citado desse livro aqui mesmo, na lição que vocês têm aí. Por que executaram este homem? O que ele fez parece merecer tanta raiva, hostilidade e brutalidade? Qual foi seu grande crime? Qual foi seu pecado? A resposta é simples. Acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, acreditava que a Bíblia é a autoridade final, acreditava que as pessoas não podiam comprar perdão pelos pecados, que eram chamadas indulgências. Ele acreditava na simplicidade e na santidade da igreja primitiva, acreditava que no culto da comunhão não deviam servir para as pessoas apenas o pão, mas também o vinho, o cálice. Acreditava que o clero não devia abusar dos leigos, nem se aproveitar econômica e emocionalmente deles. Ele acreditava que a verdadeira igreja de Jesus Cristo não era uma estrutura organizacional, mas consistia em pessoas que realmente conheciam Deus. Esses que foram os crimes, segundo o livro aqui, os crimes citados dele. A morte dolorosa dele e a verdade prosseguiu sua marcha, porque ele morreu, porque ele permaneceu firme. Como sempre, a verdade venceu naquele dia 15 de julho de 1415, que é a data, e vence até hoje, por causa da fé, firmeza, confiança e capacidade dele, e recuperação de pessoas como John Hus. Podemos dizer honestidade, sinceridade, e a igreja está viva e bem. Citado nesse livro mesmo, e tem algo assim que me chama muita atenção no livro, que eu gostaria de ler para vocês, que é o que ocorreu com ele. Ele foi chamado, ele não negava a fé dele, mas ele foi chamado para estar numa reunião, num concílio e de Constança, e prometeram para ele que ele poderia defender a ideia dele, defender o plano dele, defender no que ele acreditava, e essa era a promessa feita para ele. Mas quando ele chegou lá, ele foi preso. Eu vou ler aqui só para você ver a situação que aconteceu com ele. Ele chegou, mas nunca lhe deram o prometido. Ele foi preso. E depois ele foi 8 difíceis meses na prisão, está no livro aqui. E além disso, ele sofreu, e depois ele foi queimado em uma estaca. Queimaram ele, porque ele não negou a fé dele. Mas algo que me chamou a atenção no livro é que ele existiu um tumulto, o pessoal querendo matar ele, e deram um jeitinho que ele poderia escapar dessa situação. Mas ele não escapou, voltou para a cela dele e ficou lá aceitando a morte. Ou seja, ele estava orando, esperando que Deus resolvesse. Se Deus livrasse, ele tudo bem, mas ele não fugiu, não correu. E aqui, olha que
que eu vou ler para você que tinha lá. Naquela noite, sozinho em sua cela, ele escreveu para os amigos. E o relato, ele é muito forte, esse relato a respeito disso que ocorreu com ele. Eu vou ler para vocês, só para vocês verem a situação. Meus amados, vamos lá, vamos ler. Meus amados, esses poucos minutos de vida que tenho, gostaria de usá-los para despedir-me de vocês. Essa é a carta aqui de João Rus. 15 meses atrás, deixei-os para defender o que lhes ensinei aqui no concílio de Constança. Fracassei em meu esforço porque não permitiram falar livremente. Eles prometeram para ele e não deixaram, pessoal. E aqui diz, porque não quis sacrificar minha consciência. Eles ameaçaram-me com prisão, fome e sede. Ameaças que logo cumpriram, pois não permitiram que eu voltasse para o meu abrigo. Levaram-me para uma cela longe do centro da cidade, no alto de uma torre. Entregaram-me de novo e disseram que, se negasse minhas ideias, ficaria livre. Contudo, não posso desdizer-me sem sentir-me culpado. E as riquezas prometidas não mudam minhas convicções. Fui lançado em um buraco úmido na torre. Olha a situação dele aqui para vocês verem essa carta. Fiquei ali por 80 dias. Depois desse tempo, perguntaram-me de novo se reconsidero minha posição. Então lançaram-me em uma prisão ainda mais sinistra, em que as ondas do lago espirram no respiradouro da minha cela. E umedecem a palha na minha cama, que apodrece e se decompõe sobre meu corpo. Tenho que aliviar meu intestino em um buraco aos meus pés. E com frequência demora semanas para que as águas altas limpem os excrementos. Assim, há um odor tão horrível que quase me mata. A febre assola os meus ossos, erupções agudas cobrem minha pele, pústulas que parecem espinhos aparecem em minha língua, agravadas pela comida salgada que recebo. As pústulas tornam a deglutição algo doloroso. Meus dentes amoleceram e caíram na palha imunda. Não tenho forças, a minha vida enfraqueceu, as unhas cresceram, estão encurvadas, pois não posso mais cortá-las. A minha barba está cheia de vermes que me torturam constantemente, entram por baixo da minha pele, multiplicam-se nas pústulas infectadas do meu corpo. Minhas vestimentas estão puídas e não cobrem minha nudez durante esse período, esses 6 meses. Imagine, pessoal, a carta que ele escreveu, em que estou preso, 6 meses que estou preso. Arrastaram-me de novo e perguntaram-me se abjuraria. E eu abjurei o que ensinei a vocês, e por isso consegui uma cela melhor. Contudo, quando deitei para dormir, o temor da minha alma, o remorso me agarraram, porque fui desleal para com Deus e minha consciência. Ao nascer do dia, informei meus inimigos que me arrependi da retratação e fui levado de novo para o buraco em que sofri há poucas semanas atrás. Com a ajuda de algumas pessoas que me amam, arrumaram uma fuga para mim, na minha consciência não permitiu que me aproveitasse da ajuda deles. Estou tão doente e fraco que já não me assusto com o fato de não poder pregar mais o evangelho do Filho de Deus para a honra do Senhor. Essa é a carta que ele escreveu. Queimaram meus escritos, embora não tenham entendido uma palavra do que eu disse. A fúria deles é tão grande que destruíram um poço em Constança, porque matei minha sede nele. Meus queridos, escrevo tudo isso para vocês, para que saibam que Deus se manteve poderosamente ao meu lado em todas as minhas tribulações e fortaleceu-me para que possa morrer corajosamente amanhã. Espero que meu trabalho seja ratificado com minha carne queimada
não vinguem minha morte. Descansem em paz. Imagine, pessoal, eu choraria muito por vocês, mas um servo de Deus deve desistir por ele pela causa de Cristo, da esposa, dos filhos, do irmão, da irmã, da casa, das posses, de tudo que lhe é querido. Assim devo secar minhas lágrimas e inclinar-me sob a mão do Senhor. Foi escrito em 5 de julho de 1415, em Constância. Com apenas 42 anos de idade, John Hus morreu. Então, pessoal, nós vemos essa história aqui, esse fato que ocorreu, e ele foi firme, não negou ao Senhor, não negou, e morreu adorando ao Senhor, morreu glorificando o nome do Senhor, porque nós vemos aqui que é isso que eu li para vocês, está nesse livro aqui, bem legal, e os crimes dele não teve, foi por causa da fé, da firmeza, da confiança, capacidade, recuperação de pessoas como John Hus, podemos dizer com honestidade e com sinceridade que a igreja está viva e bem. A igreja é saudável, salva e preserva a civilização. Então nós vemos a história aí, essa situação que ocorreu, e aqui nós lemos mais um pedacinho assim que o nome de Hus significa ganso, e ele colocou uma poderosa profecia, que após ele estariam agora matando esse ganso, mas um cisne se levantaria. E aí nós sabemos da história, atribuem a história de Martinho Lutero, esse cisne que veio, que não viria sobre ele, tanto que Martinho Lutero, ele morreu também de doença, mas não foi morto igual ele aqui. Então nós vemos aqui que essa era a história de John Hus, algo tão tremendo, algo tão maravilhoso, de fazer a obra do Senhor, algo que ele prezava e que ele fez, e que por isso está sendo lembrado nessa aula de hoje. E o último ali é Jerônimo Savonarola. Foi um monge católico romano que, lendo a palavra de Deus, também reconheceu os desvios da igreja oficial em relação ao verdadeiro evangelho. Resolveu então pregar contra os pecados da igreja. Ele pregava com autoridade, trazia multidões que lotavam o lugar. Ele era da cidade de Florença, na Itália, e ele pregava para que o povo abandonasse prostituição, jogos, falsidade, para seguir a Jesus. Você encontra também a história dele nesse livro aqui, do CPD, Heróis da Fé, bem interessante. E aí ele queimou livros, espelhos, um monte de coisas assim que ele acreditava, e objetos que ele acreditava também que causavam aí essa prostituição, esse mal, esse pecado. E nós vemos aqui que tudo que era... Quer ver o que ele colocou aqui nesse livro? Crianças fizeram procissões coletando máscaras carnavalescas, livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam com sinal de vitória. Ele era até, vamos dizer que meio que parece que radical, né? Meio que isso. Mas assim, ele pregou a palavra do Senhor também, fez tudo isso. É claro que fez muito mais coisa. Continuando aqui, tem mais um detalhe, que após todo esse fato que ocorreu, de Jerônimo de Savonarola, 19 anos depois, na Alemanha, teve início ali da Reforma Protestante. Claro que nós vamos ver isso na próxima aula também. E aqui eu leio o final dessa lição, encerrando aqui. Porque homens inspirados pelo Espírito Santo se permitiram dar suas vidas pela causa do Evangelho. A igreja verdadeira permanece até os nossos dias. Você não quer também fazer parte dessa história? Uma pergunta. Seja você também um defensor do Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos dias. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem
porque todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Fica para nós aí esse exemplo desses homens que chegou para nós mais fácil do que antes. Para nós, eles sofreram, morreram, trabalharam, protegeram a palavra do Senhor, protegeram a Bíblia Sagrada, para que nós pudéssemos também hoje poder ter a nossa Bíblia, a nossa leitura, na nossa língua. Teve que pessoas sofrerem, trabalharem em tudo isso. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a tua vida. Dá um like lá, curta o vídeo, nos ajude. Lembrando que eu gravei de jovens essa madrugada, maior sono que eu estava, mas gravei. E é de juvenis que já gravei há tempos, mas nós estamos com a mesma lição e publicamos a mesma também. Nos ajude, curta o nosso canal, entre no nosso grupo do WhatsApp. O grupo lá, eu coloco os vídeos apenas que eu gravo, tá? Um abraço para todos vocês aí, que Deus abençoe a todos. Pastor Rafael, que teve esse aniversário ontem, Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele, Pastor Rafael Cagé. Deus abençoe o irmão Daniel, a professora Maria, todos aí que têm nos ajudado, pastor Marcos Tedesco, e todos que têm nos ajudado, o pessoal da Assembleia de Deus do bairro aqui São Jorge, e todos que têm estado aí acompanhando o canal, nos ajudando e fazendo essa obra do Senhor aí que o Senhor entregou nas minhas mãos, nas suas mãos, feito com maior alegria, com maior prazer. Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos aí. E parabéns àqueles que têm feito a obra do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, tá bom? Aproveito, tô ficando rouco, peço oração para um amigo aí que sofreu um acidente, Alisson, que está internado já faz dias. Pessoal, ajuda aí em oração, faz mais de uma semana, 10 dias aproximadamente, ajuda aí em oração, tá bom? Pessoal, um abraço. Deus abençoe, paz do Senhor e até.